Meu nome é Lucas, tenho 24 anos e trabalho como frentista em um posto de gasolina no meio de uma estrada deserta. O turno da noite sempre foi tranquilo, mas naquela madrugada algo estava errado. Começou com um carro que chegou sem fazer barulho. Era um sedã preto, velho, com os faróis fracos. Ele entrou devagar no posto e o motorista, um homem de terno, saiu. A princípio, parecia um cliente normal, exceto pelo fato de que ele não disse uma palavra. Apenas me entregou uma nota de R$ 100 e apontou para o tanque. Enquanto abastecia, senti um desconforto estranho, como se estivesse sendo observado. Olhei para o homem de relance e percebi que ele não tirava os olhos de mim. Seu rosto era inexpressivo, mas havia algo nos olhos, frios, calculistas, como se ele estivesse me estudando. Tudo certo? Perguntei, tentando quebrar o clima. Ele sorriu de leve, mas não respondeu. Quando terminei, devolvi o troco e ele guardou lentamente no bolso sem pressa. Antes de entrar no carro, ele olhou diretamente para mim e disse algo que me gelou por dentro. Vai ser uma longa noite para você. Sem mais nenhuma palavra, ele entrou no carro e partiu, deixando apenas o som dos pneus na estrada vazia. Fiquei parado ali por alguns segundos, tentando entender o que acabara de acontecer. A sensação de estar sendo vigiado não desapareceu. Na verdade, parecia mais intensa. Voltei para dentro do posto, mas a tensão ficou. Quando fui conferir as câmeras de segurança, algo me fez congelar. O homem não apareceu em nenhuma delas. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Eu tentava me convencer de que havia algum problema técnico com as câmeras. Talvez a gravação tivesse falhado. Mas enquanto revia as imagens de outros momentos da noite, percebi algo mais perturbador. O carro do homem aparecia estacionado, mas ele mesmo nunca saía dele. O desconforto virou inquietação. Tentei me distrair arrumando o balcão, mas o som de passos do lado de fora me fez congelar. Olhei pela janela. A escuridão era quase sólida, cortada apenas pela luz fraca do pátio, mas não havia ninguém lá fora. Meu coração batia rápido enquanto pegava a lanterna. Saí hesitante e comecei a inspecionar ao redor. Cheguei até a bomba onde o sedã estava estacionado antes, e foi aí que vi marcas de sapatos na poeira ao redor da bomba, indo na direção do matagal atrás do posto. Dei um passo atrás, me perguntando se deveria ligar para a polícia, mas hesitei. Não havia crime. Certo, apenas um cliente estranho. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado era quase insuportável. Voltei para dentro e tranquei a porta, decidido a ignorar o que quer que fosse. Mas enquanto passava pelo corredor que levava ao depósito, um som me paralisou. 3 batidas lentas na porta dos fundos. Fiquei ali parado, tentando racionalizar. Talvez fosse algum animal ou, pior, um cliente perdido. Peguei o telefone, mas a linha estava muda. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, as batidas ficaram mais fortes, mais insistentes. De repente, ouvi uma voz baixa do outro lado da porta, quase sussurrando. Esqueci de pegar o troco. Eu mal conseguia respirar. A voz do outro lado da porta era calma, mas havia algo errado. Ela soava como se o homem estivesse sorrindo. Com as mãos tremendo, peguei a chave da gaveta e destranquei o armário onde guardávamos o taco de beisebol para emergências. O barulho das batidas cessou abruptamente. Agora, o único som era o do vento fraco lá fora. Caminhei até a porta dos fundos, tentando decidir o que fazer. Abri uma fresta da cortina que cobria a pequena janela da porta. Não havia ninguém ali. Apenas o escuro, iluminado vagamente pelas luzes do pátio. Mas, enquanto eu observava, percebi um detalhe que fez minha pele arrepiar. As luzes estavam piscando como se algo estivesse interferindo na eletricidade. Então, por reflexo, virei para olhar as câmeras. Na tela, vi o homem. Ele estava parado na frente do posto, olhando diretamente para uma das câmeras, com as mãos nos bolsos. Seus olhos pareciam ainda mais vazios, como buracos escuros. Peguei o telefone novamente e dessa vez a linha funcionou. Liguei para a polícia, mas a espera parecia interminável.
Estou preso em um posto. Há um homem estranho aqui, ele está me ameaçando, sussurrei, tentando controlar o pânico. Quando olhei novamente para as câmeras, ele havia desaparecido. As luzes voltaram ao normal. Corri para trancar todas as portas e janelas, convencido de que ele estava tentando entrar. Foi então que percebi algo que me fez estremecer. No reflexo do vidro da porta, havia alguém atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas não vi nada, apenas o vazio. A polícia chegou cerca de 20 minutos depois. Mas quando contei o que aconteceu, tudo soou absurdo. Eles procuraram ao redor e não encontraram nada, nenhuma pegada, nenhuma evidência. Desde então, tenho evitado pensar muito naquela noite, mas a sensação de estar sendo observado nunca foi embora. Toda vez que vejo um sedã preto passando pela estrada, meu coração acelera. Ainda me pergunto, e se ele voltar? Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital pequeno, mas antigo, daqueles que parece que guardam segredos nas paredes. Era meu primeiro plantão noturno e tudo parecia calmo, até que fui chamada para substituir uma colega que precisou sair mais cedo. Meu setor era a ala de internação geral, mas havia um quarto em particular que ninguém queria cuidar, o 314. Diziam que pacientes que ficavam lá tinham surtos inexplicáveis ou viam coisas que ninguém mais via. Claro, achei que eram apenas histórias para assustar os novatos. Quando entrei pela primeira vez, o ar parecia mais pesado. O cheiro de éter misturado ao desinfetante comum do hospital era mais forte ali. A luz oscilava levemente e os equipamentos faziam barulhos que ecoavam pelo espaço, amplificando o silêncio. A paciente do quarto era uma senhora idosa chamada Dona Carmen. Ela estava deitada, com olhos fixos no teto, murmurando algo que eu não conseguia entender. Quando me aproximei, ela segurou meu braço com uma força surpreendente para alguém tão frágil e sussurrou: "Eles estão vindo." Na hora, ri nervosamente, tentando acalmá-la. "É só o remédio, Dona Carmen. Relaxe, estou aqui." Mas quando olhei ao redor, senti como se algo estivesse fora do lugar. As sombras nas paredes pareciam se mover de forma independente. Eu pisquei algumas vezes, tentando me convencer de que era minha imaginação. Ao sair do quarto, ouvi um som atrás de mim, como de algo arranhando o chão. Quando olhei, não havia nada. Porém, senti uma corrente de ar gelada passando por mim, como se alguém estivesse respirando próximo ao meu pescoço. Depois daquele primeiro susto, tentei me convencer de que era apenas o cansaço. Voltei para o posto de enfermagem e comecei a revisar os prontuários. Mas minha mente continuava presa no que Dona Carmen havia dito. "Eles estão vindo." Quem? Ou o quê? Pouco depois das 2 da manhã, os monitores do quarto 1314 começaram a apitar descontroladamente. Corri para o quarto esperando encontrar Dona Carmen em estado crítico, mas ela estava lá, sentada na cama, olhando fixamente para a porta. O som dos monitores parou no instante em que entrei. "Dona Carmen, está tudo bem?" Perguntei, tentando esconder o tremor na minha voz. Ela apontou para a porta com os olhos arregalados. "Não os deixe entrar. Por favor, não abra." Olhei para a porta e não vi nada. Só o corredor vazio, iluminado pela luz fraca e piscante. Foi então que ouvi passos, lentos, arrastados. Eles vinham de algum lugar no corredor, mas quando coloquei a cabeça para fora, ninguém estava lá. O som continuava, como se algo invisível estivesse se aproximando. Voltei para o quarto e tranquei a porta, tentando não demonstrar pânico. A senhora começou a rezar, enquanto eu observava as sombras que se formavam na parede. Elas não deveriam estar ali. Não havia nada para projetá-las. De repente, uma sombra maior e mais escura surgiu no canto do quarto. Tinha forma humana, mas seus movimentos eram irregulares, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. A senhora gritou, e eu também quis gritar, mas o som não saía da minha garganta. A sombra começou a se aproximar da cama.
Peguei o telefone interno para pedir ajuda, mas estava mudo. O hospital inteiro parecia ter mergulhado em um silêncio sepulcral, exceto pelo som de algo raspando o chão. Meu instinto dizia para sair correndo, mas minhas pernas estavam presas no chão, como se o medo tivesse me paralisado. Dona Carmen tremia na cama, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto a sombra se aproximava lenta e deliberadamente. O ar do quarto parecia mais denso, como se algo estivesse sugando todo o oxigênio. Tentei abrir a porta para fugir, mas a tranca não cedia. Me virei e vi que a sombra agora pairava sobre Dona Carmen. E quase como se estivesse a estudando, ela começou a murmurar palavras rápidas e desconexas, até que gritou: "Ele veio me buscar, não quero ir." De repente, a sombra se inclinou sobre ela e o monitor cardíaco disparou. Tentei alcançá-la, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o monitor emitiu um som contínuo. Um silêncio absoluto tomou conta do quarto. Dona Carmen estava morta, mas não acabou aí. A sombra se ergueu da cama e virou-se para mim. Não tinha rosto, mas eu sentia como se estivesse sendo observada. Uma pressão invisível pesava sobre meus ombros, me impedindo de me mover. Foi quando ouvi um sussurro, diretamente no meu ouvido. "Agora é sua vez." Com um esforço sobre-humano, consegui destrancar a porta e sair correndo. O corredor estava completamente escuro, exceto por uma luz piscando ao longe. Corri sem olhar para trás, até alcançar o posto de enfermagem. Quando cheguei, contei o que aconteceu aos meus colegas, mas ninguém acreditou. Disseram que Dona Carmen já estava muito doente e que provavelmente era apenas o meu cansaço jogando truques na minha mente. Voltei ao quarto no dia seguinte, com a luz do dia iluminando o ambiente. Estava vazio, como se nada tivesse acontecido. Mas no chão, próximo à cama, havia arranhões profundos, como se algo tivesse tentado sair dali. Desde aquele dia, nunca mais trabalhei no turno da noite. E o quarto 314 foi fechado semanas depois. Dizem que era para reformas, mas até hoje eu sei a verdade. Não era o quarto que precisava de reparos.